Último item: existências fragmentadas. O ego, utilizando-se de técnicas para mascarar-se, recorre com frequência a mecanismos sutis quando se vê defrontado pelo dever de assumir responsabilidades que se derivam dos atos insensatos, tais como transferência de culpa e autopunição. No primeiro caso, torna-se mais fácil, racionalmente, fugir para a inocência e a fragilidade, direcionando acusações a outrem do que enfrentar-se. E no segundo caso, o recurso da autopunição castradora e infeliz como anestésico para a consciência e liberação de um conflito, mesmo que gerando outros. Reprimindo-se desde a infância mal vivida, o ser escamoteia os sentimentos e procura viver conforme os estereótipos convencionais, impedindo-se a autorrealização, o enfrentamento lúcido, a coragem para assumir responsabilidades e delas desincumbir-se sem conflito. Ansiando por liberdade, defronta os impedimentos sociais e comportamentais, passando a ocultar os sentimentos e sofrer insatisfações que se sombreiam com perturbações psicológicas e desencantos. Não se resolvendo por lutar contra os impedimentos à felicidade, que é a harmonia interior em identificação com os propósitos de elevação, vive fragmentariamente, tornando a existência um fadário de pesada condução. Somente por intermédio de uma resolução firme é que pode romper os fortes elos que o prendem aos sofrimentos desnecessários, mantendo a decisão de não se furtar às consequências e superá-las a qualquer preço. Os gregos antigos, experimentando as mesmas injunções psicológicas, receberam através da mitologia os referenciais para bem traduzirem as ocorrências e seus efeitos, e bem entretecidas catarses que ainda servem de modelo para um bom entendimento dos conflitos humanos e suas soluções. No mito de Prometeu, por exemplo, vemo-lo roubando o fogo sagrado de Zeus, a fim de auxiliar aos homens que se encontravam condenados a grandes trevas. Surpreendido, foi aprisionado por 30 séculos, acorrentado a um rochedo, até ser libertado por Heracles. Esse período tinha o fígado exposto e um abutre que o devorava incessantemente, enquanto o mesmo se refazia, a fim de que o seu fosse um suplício sem limite. Face à trágica ocorrência, quando ficou livre, aconselhou o irmão Epimeteu que se mantivesse advertido e lúcido, não aceitando presente algum de Zeus, que certamente planejava desforço. Invigilante, porém, Epimeteu deixou-se seduzir por bela jovem que Zeus lhe enviara e que conduzia uma preciosa caixa. Tratava-se de Pandora, que, após conquistá-lo e dominá-lo, abriu o cofre e espalhou o bafio das pestes, do sofrimento, das misérias
que passaram a predominar no mundo. Apesar de admoestado, o irresponsável deixou-se conduzir pela imprevidência egóica, passando a sofrer as consequências e tornando-se causador das desgraças humanas. Prometeu, como o nome significa, é aquele que prevê, que percebe antes, enquanto Epimeteu é o que desperta tardiamente, que toma conhecimento depois. O ego astuto não aceita as sugestões do self, que o adverte, e imediatista ambiciona o prazer voluptuoso, sem preocupação com os resultados da precipitação da irreflexão. Quando desperta, como ocorreu com Epimeteu, os danos já se avolumaram, e ao invés de assumir as responsabilidades, transfere-as para os outros ou autopune-se em mecanismos de consciência, de culpa e sentimentos de remorso. Todas as advertências que lhe são apresentadas soam sem significação, porque deseja a própria satisfação, a imediata e tormentosa sensação saciada, que somente se converte em nova inquietação, desencadeadora de diferentes conflitos. O ser, porém, está destinado à plenitude, à autorrealização, embora os desafios e as dificuldades aparentes que lhe surgem durante o período de crescimento. A planta que germina arrebenta o claustro no qual a semente jaz encarcerada, desenvolvendo todos os conteúdos que a tipificam. Nessa ruptura, desabrocha o fatalismo biológico que a conduz à totalidade. As heranças das formas primeiras pelas quais passou, o ser humano no seu processo antropológico repete-se desde o zigoto ao feto, a criança libertada do sacrifício materno. Os valores psicológicos, da mesma forma, ressumam das experiências humanas vividas antes, apresentando-se como tendências e conflitos, frustrações e egotismos que se expressam no ser como recurso de segurança. Os impulsos egóicos remanescentes dos instintos básicos, porém, devem ceder espaço às realizações conscientes, à diluição das mazelas e angústias, identificando a própria realidade. Como resultado, não é lícito culpar os demais, menos ainda manter a atitude autopunitiva masoquista. Prometeu, que jaz no inconsciente, em forma de reflexão e cuidado nas decisões psicológicas, deve tomar lugar de Epimeteu, o mal-sucedido, aventureiro e sonhador. Qualquer tentativa de autopunição deverá ser substituída pela aquisição da autoestima e da boa orientação para o logro da saúde mental e comportamental. Essa atitude, face, porém, a qualquer tentação de transferir culpa para outrem, cabe a luta para assumir a coragem da responsabilidade sem conflito, compreendendo que se trata de experiência que liberta a existência de fragmentação. Essa atitude mental e de comportamento ético libera o germe da vida superior que também se encontra em todos os seres humanos, à semelhança da flor e do fruto dormindo no silêncio da semente, que é portadora de vida e de bênçãos. Olha que coisa linda! Todos nós somos destinados à plenitude, a sermos felizes. Todos nós.
por mais entristecedora seja a nossa existência, nós estamos caminhando para a felicidade. Nossa, Francisco, mas a gente passa por tantos problemas, tantos perrengues, mas todos esses perrengues, todos esses problemas constituem a nossa herança. Nós herdamos isso na nossa existência. Não podemos querer levar a vida somente com flores, com desabrochar de bondades divinas. Não. Nós temos também os momentos necessários para a nossa iluminação. E esses momentos necessários para a nossa iluminação são os nossos testemunhos. São aqueles aos quais fomos chamados para dar a nossa parte na criação. Mostrar que nós somos verdadeiramente merecedores desta exuberância de vida que todos nós temos. Não pensemos nós que viemos aqui somente para viver na plenitude. Não, aqui é um ringue. E nesse ringue, nós precisamos estar de pé, firmemente, confiante em Deus e tendo a certeza de que Jesus é o nosso companheiro, é o nosso guia e o nosso irmão mais velho. Voltaremos.